Desde quando eu comecei a gravar vídeo nessa etapa em dupla, que eu sempre me preocupo com o que eu vou vestir. Muitas das vezes isso é dito na minha intuição, eu digo que no meu PT espiritual, em um dos lados do meu ouvido aquilo sopra. Veste a roupa de tal vídeo, usa tal acessório, e conforme o fluxo eu levo mais de uma camisa, caso eu tenha mais de uma gravação. Esse último capítulo, episódio, ele era para ter sido encerrado tudo no Caeté. Só que imprevistos acontecem. Uma curiosidade é que na véspera, para amanhecer o dia, eu tive um sonho, porque eu morei no Caeté, né, eu com a minha família durante alguns anos. Eu tive um sonho no qual eu estava numa rede, eu dormia na sala de casa. E eu estava numa rede. E é um sonho daqueles tipo assim que... Sabe quando você tem a impressão que vai cair e você se segura, só que aquilo me empurrava para fora da rede e aquela voz dizia: te prepara o improviso. O improviso no qual, né, eu de ônibus, ali próximo às proximidades ali do Embrasa, passando ali aquele ramal da Espanha, eu olho para o horizonte na estrada e vejo aquilo branco de chuva. Eu digo, não. E, como já dizia Joel, mano, com chuva ou sem chuva a gente vai gravar esse DVD. E os meninos com um tempo cronometrado tiveram que improvisar falas e sequência de planos. Você vê aí que tem cena que tá tudo só num plano. Ou seja, não teve corte, aquele famoso corte, né? E a onda foi tão improvisada que no decorrer do último ato a chuva desce. Pode vir, a chuva vem. cai. Né? Então eu digo assim, né? Tenta traçar qualquer meta, tenta bater, mas tenta bater, né? Quando a motivação, quando aquilo, como é, o apoio faltar, e só restar a força. E isso uma força que sabe lá vem de onde? Eu acredito que do espiritual, né? Porque eu creio também que o universo ele te dá o que for preciso para que você tenha que cumprir aquele desejo, né? Aquele sonho que está no coração. O roteiro traz uma superstição nostálgica mesclado com uma fotografia de calote. Foi. Né? Abordando assim uma farra com dinheiro emprestado, aquela superstição da sandália, se a sandália cair de barriga para cima, determinada pessoa, tal pessoa tá falando mal. E o ato ele se desenrola nesses possíveis tópicos. Essas gravações elas foram do dia 27 ao dia 29. Quando o vídeo ficou todo pronto, eu senti que faltava um final específico. Então eu decidi chamar minha amiga Rafa, né, para se despedir do Sessão Curta. Né? E deu tudo certo. Uma outra curiosidade era que a cena que foi aqui nesse coreto, ela era para ter sido na Praça da Saúde, só que no Caeté o problema foi a chuva, no qual a gravação teve que acabar às pressas. Na Praça da Saúde, em compensação, gera o sol, né? Naquela parte alta do túnel, a Rafa ia ter que ficar meio assim, entendeu? Assim por conta do sol, da claridade, né? E então eu tive essa ideia,
de fazer essa finalização com ela, né, como se tivesse assistido tudo e ter dado o seu parecer, encerrando com a minha logo e aquele fundo de paisagem, fim, né? A cabeça de início eu tive a ideia ainda lá no Baixo Caeté, né, que após aquela gravação um conhecido meu estava completando aniversário, então eu fui para o Baixo Caeté, voltei no dia seguinte e lá mesmo na casa da minha sobrinha eu tive a ideia de pedir, né, por gentileza, que o marido dela me filmasse ao passar na ponte, né, do Caeté ali, para fazer aquela introdução, né. E na introdução tem as referências dos vídeos que foram gravados no Caeté, né? E também a explicação, né? Da onde foi que eu comecei a ter esse sonho de interpretar, de atuar, né? Assim, né? A gente faz o que a gente pode. Eu lembro de, nessa trajetória, ter recebido um comentário assim: nossa, teu trabalho é ótimo, só tem pouca visualização. Eu digo, mas claro, né? Não é uma indecência, não é um escândalo, ou até mesmo imagens de pessoas acidentadas, né, no asfalto com as vísceras para fora. É claro que não vai repercutir muito, né? E detalhe, muitas das vezes a gente só começa a ser valorizado quando para de fazer aquilo que fazia, né? Quem sabe agora, né, nesse momento de pausa, talvez para uma reciclagem ou até mesmo uma desintoxicação da parte ruim que também foi viver isso, né? Que tudo tem o seu doce e seu amargo. Quem sabe assim não venha a tão desejada valorização, né? Validação, reconhecimento. Mas é aquilo que eu falei no início: trace uma meta, né, pequena ou grande, e tente cumpri-la, mas tente cumpri-la, né? Assim como eu tracei o Sessão Curta com começo, meio e fim. E o Sessão Curta ele tinha que ser encerrado por conta do formato, porque se você prestar atenção, o Sessão Curta ele foi todo filmado em plano paisagem, né? Um plano que hoje em dia já não é tão bem aceito na internet, assim como o vertical, né? Que é bem aceito, né? Vertical é tela reta, né? A vida é cíclica, né? Tudo tem começo, meio e fim. Talvez quem está olhando de fora não entenda, não compreenda, mas você compreendendo, você lutando, já é o bastante. Caeté, final da gravação do último episódio do Sessão Curta, e eu particularmente queria encerrar essa etapa, esse ciclo, nesse lugar que de muita importância foi para mim, para minha família. Eu vivi aqui e digamos que aqui foi onde eu tive as primeiras, digamos que, ambições pelo mundo das artes. Eu lembro que eu, quando criança, e especificamente lá em 2002, quando eu tinha 8 anos, eu me perguntava como era que eu ia fazer para aparecer um dia na televisão, e como se não bastasse falar como as pessoas do México. Então, esse lugar teve um papel fundamental para tudo isso aí que vocês puderam acompanhar. Ficam aqui os meus agradecimentos. Os meninos tiveram que ir por conta do trabalho deles. Eu tô aqui à espera, né, para descer o Baixo Caeté. É isso aí, gente. Obrigado por tudo. Obrigado por ter nos acompanhado, me acompanhado durante esses 3 anos de Sessão Curta e 9 anos de carreira. Eu vou ficando por aqui. Até logo.